Você sente o peso do mundo sobre os seus ombros? Parece que não importa o quanto você tente, tudo está dando errado. A sua fé está sendo testada e a vontade de desistir bate à sua porta, como um visitante indesejado na calada da noite. Você ora, você clama, mas tudo o que recebe de volta é o silêncio. Esse silêncio pode ser ensurdecedor. Ele nos faz questionar: onde está Deus em meio a tudo isso? Se você se sente assim, esta mensagem é para o seu coração. Antes de tomar qualquer decisão, respire fundo e ouça. Vamos olhar juntos para a jornada de homens como Jó, que perderam tudo, que enfrentaram o silêncio de Deus, não como uma ausência, mas como um tempo de profunda e misteriosa preparação. Deixe que esta mensagem encontre o lugar ferido em sua alma. E se estas palavras já começaram a tocar seu espírito, ajude este vídeo a encontrar outras pessoas que também precisam de consolo. Curta, comente: eu recebo esta palavra, e compartilhe com alguém que precisa de esperança. Vamos juntos fazer essa mensagem ecoar. Feche os olhos por um instante e imagine a cena. Jó, um homem justo, agora sentado sobre cinzas. Ele perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde. Tudo o que definia sua vida foi varrido como poeira no vento. Seus amigos vieram, mas suas palavras, em vez de curar, tornaram-se pedras. Eles tentaram encontrar uma razão lógica para o sofrimento, uma falha, um pecado escondido. Mas Jó, em sua integridade, não encontrava respostas. Quantas vezes nós também nos sentamos nessas cinzas? Pode ser a cinza de um sonho perdido, de um relacionamento rompido, de uma saúde que falha, ou de um propósito que parece ter se dissolvido. Olhamos ao redor e vemos pessoas tentando nos dar respostas fáceis para dores difíceis. Tenha mais fé, eles dizem. Talvez seja algo que você fez. Mas em seu coração, você sabe que sua busca é sincera. A dor de Jó não era apenas física, era uma dor espiritual profunda. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e adorou. Mas o silêncio que se seguiu foi o seu maior teste. Ele clamou no vazio, buscando o rosto de Deus, mas não o encontrou. Ele se sentia cansado, abandonado. "Por que me escondes o teu rosto?" ele perguntou. Este é o deserto da alma. É o lugar onde a fé deixa de ser um sentimento e se torna uma escolha desesperada. É o momento em que você não sente nada, mas escolhe acreditar mesmo assim. Quando tudo dá errado, a primeira coisa que o inimigo tenta roubar não são suas posses, mas sua percepção de quem Deus é. Ele sussurra que Deus o abandonou, que ele não se importa, que seu sofrimento é em vão. Mas o silêncio de Deus não é prova de ausência. O professor fica em silêncio durante a prova. O ourives fica em silêncio enquanto o ouro é purificado no fogo. O seu deserto não é o seu destino final. É o lugar onde Deus está forjando em você uma resistência que você não sabia que possuía. A sua dor não é um sinal de que Deus o deixou, mas talvez um sinal de que Ele confia em você para suportar uma transformação que só pode acontecer na escuridão. Jó passou a maior parte de sua provação no silêncio. Ele debateu com seus amigos, ele questionou os céus, ele desejou nunca ter nascido. Ele queria uma resposta, uma explicação. Ele queria que Deus viesse e justificasse suas ações. Ele queria entender o porquê. E então, depois de um longo e doloroso silêncio, Deus finalmente fala. Mas a resposta que Deus dá não é a que Jó esperava. Ele não explica por que permitiu que Satanás tocasse em sua vida. Ele não detalha os motivos do sofrimento. Ele não pede desculpas. Em vez disso, Deus fala a Jó de dentro de um redemoinho. Ele não lhe dá uma explicação. Ele lhe dá uma revelação de quem ele é. Deus pergunta a Jó: "Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou os limites do mar? Você pode comandar amanhã ou fazer a neve cair?" Deus não estava diminuindo a dor de Jó. Ele estava expandindo a sua perspectiva. Muitas vezes, quando pensamos em desistir, é porque estamos presos no nosso porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Por que Deus não me ajuda?
Buscamos uma resposta que faça sentido para a nossa lógica limitada. Mas Deus está mais interessado em revelar a si mesmo do que em explicar as circunstâncias. O que Deus mostrou a Jó foi a sua soberania. Ele estava dizendo: Jó, você está vendo apenas um fragmento da tapeçaria. Eu estou no controle das estrelas, das profundezas do oceano, de toda a criação. Você acha que eu não estou no controle da sua dor? Quando você pensa em desistir, lembre-se, você pode não entender o processo, mas precisa confiar no processador. O silêncio de Deus não era abandono. Era a sala de espera para uma revelação maior. Deus estava esperando o momento em que Jó parasse de tentar entender e estivesse pronto para simplesmente conhecer a Deus em um nível que ele jamais conheceu na prosperidade. A sua maior dificuldade não é um sinal de que Deus o esqueceu. É um convite para conhecê-lo além das bênçãos. É fácil adorar a Deus pelo que Ele dá. A verdadeira transformação acontece quando o adoramos por quem Ele é, mesmo quando Ele parece estar em silêncio. Diante da majestade de Deus, Jó finalmente se cala. Ele coloca a mão sobre a boca. Todas as suas perguntas, todas as suas justas queixas, toda a sua teologia sobre o certo e o errado, tudo isso se desfaz diante da revelação de quem Deus é. E então Jó pronuncia a frase que define toda a sua jornada, a frase que ecoa como esperança para nós hoje. Antes, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pense nisso. Jó era um homem íntegro e reto. Ele conhecia Deus, mas ele o conhecia da forma como muitos de nós conhecemos, de ouvir falar. Ele o conhecia através das bênçãos, da prosperidade, da tradição, da religião. Foi preciso o fogo da aflição, o silêncio ensurdecedor e o deserto da alma para quebrar esse conhecimento superficial. Quando tudo deu errado, quando ele perdeu o que o definia, ele finalmente encontrou quem o sustentava. O seu momento de maior desespero, esse instante em que você pensa em desistir, pode ser o seu convite divino para deixar de apenas ouvir falar de Deus e começar a vê-lo. Deus permite que as estruturas que construímos ao nosso redor desmoronem, para que possamos descobrir que Ele é o único alicerce verdadeiro. Ele permite o silêncio para que, quando Ele finalmente falar, sua voz seja a única coisa que ouvimos. A verdadeira transformação de Jó não foi a restauração de seus bens. A verdadeira transformação foi a mudança em sua visão. Ele parou de olhar para o tamanho do seu sofrimento e começou a ver o tamanho do seu Deus. Talvez o seu sofrimento não tenha vindo para lhe destruir. Talvez ele tenha vindo para lhe apresentar a Deus de uma forma que a paz jamais poderia. No meio da sua dor, Deus não está lhe dando uma explicação. Ele está lhe dando sua presença. E isso, no final, é tudo o que realmente precisamos. Depois que Jó viu a Deus, sua vida mudou. A primeira coisa que ele fez não foi reclamar de seus amigos, mas orar por eles. O seu coração, que estava tão ferido pela acusação e pela dor, foi o primeiro território a ser restaurado. Ele foi curado da amargura antes de ser curado do seu corpo. E então, o Senhor mudou a sorte de Jó. A Bíblia diz que Deus lhe deu o dobro de tudo o que ele possuía antes. Ele recebeu novos filhos, uma nova família, uma vida longa e plena. Mas a maior bênção de Jó não foi a restauração em dobro dos seus bens. A maior bênção foi o redemoinho, foi o silêncio. Foi a oportunidade de ver a Deus de uma forma que ele jamais veria se tudo tivesse permanecido confortável. Deus não desperdiça sofrimento. Para você, que hoje pensa em desistir, saiba que o seu capítulo final ainda não foi escrito. O que você está vivendo não é o fim da história, é o meio dela. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A sua dor não é um castigo, é um lugar de encontro. Não desista antes de ver o que Deus fará com a sua história. Não pare de crer no meio da tempestade, porque o redemoinho sempre precede a revelação. O deserto sempre antecede a terra prometida. A sua noite escura é apenas o prelúdio de um amanhecer
que será 2 vezes mais glorioso. Espere, confie. O Deus que honrou a Jó, o Deus que é soberano sobre as estrelas e sobre o seu sofrimento, está tecendo algo novo. O fim que ele prepara para você é maior do que o começo que você perdeu. Que esta verdade encontre repouso em seu coração. Você não está sozinho. O Deus que vê, o Deus que ouve, é o mesmo Deus que está trabalhando em silêncio. Entregue a Ele a sua vontade de desistir e receba a sua força para continuar. Que a paz que excede todo o entendimento guarde a sua mente e o seu coração. Que Deus te abençoe e te sustente hoje e sempre. Aqui nos Ecos da Fé continuaremos a trazer mensagens para fortalecer a sua caminhada. Inscreva-se para não perder nenhuma reflexão e para fazer parte desta comunidade de fé. Fique em paz.